Introdução, então, como nós combinamos. Tá. E para quem está aí conosco, um prazer contar com a tua presença. O pessoal vai chegando aos pouquinhos, né? Porque agora são 8 horas. No meu relógio ainda nem são 8 horas, na verdade. Eu também não. O meu é da TIM, 19h59. Mas vamos aquecendo, o pessoal vai chegando. Eu sou o Sidney Batista, conosco está a Simone Salvaia. Muito prazer. E eu vou rapidinho me apresentar e aí passo a bola para a Simone e depois eu faço a introdução do tema. Pode ser, Simone? Claro. Vai lá, Sidney. Muito bem. Eu sou coach e sou mentor. Tenho as duas formações. E trabalho com desenvolvimento de pessoas a minha vida toda. Como eu já passei dos 50, e eu comecei a trabalhar por volta de 20, então tá fácil fazer as contas que eu trabalho com pessoas há mais de 30 anos, em diferentes contextos. Dei aula em escola, dei aula em faculdade, trabalhei com consultoria e treinamento corporativo, né, treinamento de recursos humanos, e nos últimos anos tenho me dedicado ao coaching e à mentoria de negócios. Essa é a minha trajetória, assim, se eu fosse resumir 30 anos em 30 segundos. Adoro desenvolvimento de pessoas, para mim é uma paixão. Adoro aprender, estou o tempo inteiro me sentindo um aprendiz. E esse momento, assim, dessas novas tecnologias e da pandemia, tem sido uma experiência incrível poder experimentar formatos e curtir essa coisa das lives, por exemplo. Então, basicamente, esse sou eu. Estou aqui em São Paulo, capital, e vou te passar a bola, Simone. Se apresente, por favor. Claro, vou me apresentar quem sou eu na fila do pão, né? Bom, eu sou a Simone Salvaia, de formação sou engenheira, fiz engenharia de alimentos, mas sempre fui apaixonada por pessoas e desde a faculdade sempre gostei muito de inspirar pessoas através de incentivos, de ações, de apoio. E durante toda a minha experiência, né, profissional, onde eu comecei trabalhando com consultoria, depois dentro da indústria, durante esse trajeto eu sempre quis buscar a questão do autoconhecimento, tanto para mim, para entender várias questões que eu mesmo tinha comigo mesma, quanto para poder ajudar as pessoas, né, nessa caminhada. E o primeiro curso que eu fiz foi em 2011, né, voltado a competências interpessoais, e foi aí que começou, né, essa jornada que eu adoro, igual o Sidney falou, eu também sou uma eterna aprendiz, gosto muito de ler, aprendi a gostar desde que eu encontrei, né, aquilo que faz sentido para mim, que é o que a gente vai falar hoje. E aí, desde então, né, vim nessa jornada aplicando muito na minha rotina, e quando eu saí do mundo corporativo, eu comecei a empreender. E empreender tanto em negócios quanto na minha vida, né, aquilo que fazia sentido para mim, que agregava, que me fazia uma pessoa melhor. E aí, o ano passado, tive o primeiro contato com o Ikigai, que foi uma filosofia que eu vou falar para vocês mais à frente, que fez muito sentido na minha vida. De toda essa jornada, foi a que mais fez sentido e que eu quis me especializar. Foi onde eu fiz a minha última formação, o ano passado, como coach, nessa metodologia Ikigai, que é ajudar as pessoas a descobrir o seu propósito, a sua razão de viver. E aí eu pude também encontrar o meu Ikigai, que está muito relacionado em ajudar as pessoas a descobrirem as suas potencialidades. Então, é esse o meu Ikigai. Eu fico muito realizada, isso para mim faz total sentido, ajudar as pessoas a encontrar o que elas têm de melhor dentro delas. E tá contigo, Sidney. Muito bem, muito bem. Feitas as apresentações, vamos dar o contexto do que é o projeto Escola da Alma. Esse projeto surgiu no final do primeiro semestre agora. Eu e Simone já nos conhecíamos, aliás, nos conhecemos num seminário Empretec do Sebrae, para quem conhece, eu sou um facilitador Empretec, e eu fui facilitador da turma na qual a Simone estava participando.
Isso foi lá em 2018. Nós mantivemos contato e no começo do ano, no primeiro semestre, conversando, surgiu a ideia de fazermos um projeto juntos, que era um projeto focado em desenvolvimento de pessoas. E fomos conversando e decidimos lançar uma pesquisa. Essa pesquisa foi lançada nas nossas mídias sociais, se não me engano, no mês de maio. Se eu estiver errado, Simone me corrige. Nós tivemos Acho mais... que foi abril. O primeiro abril? webinar foi em maio, mas a gente começou na conversa em abril. Sim, então lançamos a pesquisa em abril, tivemos mais de 100 respondentes. Essa pesquisa buscava mapear demandas que as pessoas pudessem ter sobre esse grande guarda-chuva que é o desenvolvimento humano. E aí surgiram alguns temas que foram muito citados: o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a gestão de emoções e o autoconhecimento. E na sequência, a partir de maio, nós fizemos 3 webinários com esses 3 temas. E aí decidimos criar um grupo fechado no WhatsApp, e as pessoas foram se manifestando para entrarem nesse grupo. Esse grupo está crescendo. Então, inclusive, vários que estão aqui nos assistindo já estão nesse grupo, né? A Rose, o Maurício Gomes, o Daniel, a Eliana, a Patrícia Barros, enfim. Esse grupo está crescendo. E aí temos desenvolvido conteúdos sobre esse grande guarda-chuva do desenvolvimento de pessoas. E aí surgiu o tema do propósito, do Ikigai, em uma das nossas interações com o grupo, e é esse tema que nos traz aqui, especificamente na noite de hoje. Como a Simone entende muito mais de Ikigai do que eu, ela vai nos orientar nessa live, e o meu papel hoje é muito mais o de mediador do que de condutor, do que de facilitador. Então, dado o contexto, Simone, se eu esqueci alguma coisa, complementa, por favor. Não, acho que é isso. E fica o convite, né, para aqueles que estão aqui assistindo a gente, que não fazem parte ainda do grupo fechado de WhatsApp, fica o convite para vocês se juntarem a nós. É um grupo voltado para compartilhar e alimentar, né, a questão da nossa alma, do sentir, do que faz a gente ver sentido, né, de caminhar, de tanto de viver. E lá a gente troca, é um grupo muito ativo, né? Então, assim, ativo no sentido, assim, que todo mundo, né, tem a sua oportunidade de compartilhar, né, o que tem feito, os exercícios que a gente compartilha, documentários, filmes. Então, a nossa missão lá é compartilhar e alimentar a alma. Então, fica o convite para você. Depois pode deixar aqui nos comentários que a gente adiciona vocês lá no grupo também, tá? Será um prazer enorme. É isso aí. Então, vamos ao tema do Ikigai e do propósito. E eu já queria começar perguntando, Simone, como é que a gente pode definir o Ikigai, o que é Ikigai, né? Para quem não conhece, eu vou soletrar: I, K de que bom, I novamente, G de gato, AI, Ikigai. Como é que a gente poderia definir Ikigai, Simone, por favor? Bom, o Ikigai, né, é uma palavra japonesa que, se a gente pegar e traduzir ela, né, Iki significa viver, Gai significa razão. Então, quando a gente traduz a palavra, é razão de viver, razão de ser. Então, segundo os japoneses, né, a cultura asiática, eles sabem por que eles acordam, né, todos os dias, qual é a sua razão de viver, e com isso, eles conseguem, a gente vê, assim, né, as pesquisas e a realidade, que a estimativa de vida, né, da longevidade dos japoneses é incrível. Isso despertou muita curiosidade, principalmente porque na ilha de Okinawa, lá no Japão, concentrava a maior quantidade de pessoas centenárias. Então, isso despertou muito interesse, principalmente de pesquisadores, né, dentro das universidades, para entender por que naquela ilha existe a maior concentração de pessoas centenárias. E aí, durante esses questionamentos, muitos pesquisadores foram até a ilha e passaram a acompanhar, a conversar com esse povo e a entender o que
o que eles faziam de diferente? Era a alimentação? Era a rotina? Eles não faziam atividades pesadas? Enfim, foram vários questionamentos. E viram, assim, que o comportamento deles estava muito relacionado a esse Ikigai que eles falavam. Não, porque eu tenho meu Ikigai. E quando, né, nessa pesquisa, nessa descoberta dos pesquisadores, eles viram que esse Ikigai se traduzia nessa razão de viver. Então, todos os dias os japoneses sabiam por que eles estavam ali. E com isso, né, nessa filosofia que traz a questão da longevidade, da vitalidade, porque quando você sabe por que você faz aquilo, aquilo tem sentido para você, te estimula e te motiva a querer viver mais todos os dias. E é isso que eles defendem, né? Então, se vocês colocarem no YouTube, né, a palavrinha Ikigai, vai aparecer exatamente essa mandala aqui que eu vou compartilhar com vocês. Só um minutinho. Tá aparecendo, Sidney? Agora sim. Eu vejo. O pessoal dá feedback para nós, por favor. Isso. Pode ser no chat. Como nós nunca usamos essa ferramenta, além do YouTube, tem uma ferramenta aqui que permite esse compartilhamento meu com a Simone. Então, nós fizemos os testes, mas é sempre bom ter o feedback. Então, se alguém puder digitar, por favor, no chat, se está vendo a tela corretamente, ficaríamos gratos. Isso. Então, assim, respondendo a sua primeira pergunta, né, Sidney, Ikigai é uma palavrinha que tem um significado muito importante, que significa razão de viver. Na cultura japonesa, isso é muito bem entendido, né, desde o momento que os pais começam a educar as crianças, e é uma coisa que nós ocidentais estamos cada vez mais buscando, simplesmente para entender como que esse povo que vive tanto, né, o que eles fazem, como eles fazem. Então, essa mandala, quando a gente coloca, igual eu falei no Google, a palavrinha Ikigai, essa é o símbolo, né, o diagrama que aparece quando vocês colocam. E tem um sentido para isso, né? Então, vou até falar um pouquinho sobre essa mandala. A mandala, ela une 4 esferas, grandes esferas da nossa vida, né? Que é aquilo que faz sentido para a gente. A primeira delas, que é a esfera que está pintada em azul, ela traz a questão daquilo que a gente ama fazer. A esfera amarela, ela traz aquilo que o mundo precisa. Então, quando você ama, né, que vem de dentro, que sai da essência, você pode, de certa forma, contribuir com o mundo, porque se você identifica que ele precisa de algo. Na esfera verdinha, que é a de baixo, é o que te pagariam para fazer todo esse contexto. O que te pagariam, né, para fazer, para você ajudar o mundo e ainda estar conectado com aquilo que você ama fazer, que você, né, nem vê o tempo passar, né? Quando a gente para e vê aquela questão de trabalhar, de deixar a essência falar, a alma falar. E a última perguntinha, que é o rosa, é aquilo que você é bom, que está muito associado ao talento. Então, quando essas quatro esferas estão conectadas, né, a intersecção delas é exatamente o Ikigai. Então, você encontrou a sua razão de ser. E como eu começo, né? É simples fazer essa mandala? Esse é um exercício que eu utilizo quando um coach, que é uma pessoa que vem fazer um processo de coaching, ela chega com um objetivo relacionado a propósito. Então, ela está no momento de mudar a carreira, ela quer algo que faça sentido para ela, então essa é uma ferramenta que a gente usa, tá? Dentro da metodologia Ikigai. E falando um pouquinho de cada esfera, né? Esse amor que está aqui, que é aquela questão que eu comentei, que sai da alma, que é a essência, aquilo que te faz sentir, né? Que se o tempo se você começar a fazer, você não vê o tempo passar. Então, vamos pegar até um exemplo de uma criança. Quando você vê uma criança brincando, ela não está preocupada com o tempo, com os problemas, ela só está aproveitando o momento. Então, ali, ela nem percebe o tempo passar.
Então, a gente traz, né, o Ikigai traz essa visão do que você ama fazer. E quando a gente aplica o exercício, a gente tem que pensar de duas formas. Tanto pessoalmente, o que você ama, né, na sua vida pessoal, e o que você ama na sua vida profissional. E isso gera uma reflexão relacionada, principalmente ao profissional, à questão do trabalho. Então, hoje o trabalho, se a gente olhar o significado dele, trabalho significa fonte de vida. Quando a gente está numa atividade, eu vou até voltar aqui e tirar um pouquinho da tela. Muito bem. Voltou? Ah, não. Voltou. Sim, Desculpa. sim. Quando a gente vê o significado de trabalho, que é uma fonte de vida, e às vezes a gente fala, nossa, eu não aguento mais o trabalho, tudo, estou estressada, tudo. A gente tem que, nesse momento, parar e entender, assim, se realmente aquela atividade que eu estou desempenhando é um trabalho ou é um emprego? Porque existe uma grande diferença nessas duas palavras. Emprego é aquilo que me traz renda. Trabalho é aquilo que é uma fonte de vida e também pode trazer renda. Só que quando a gente olha, por exemplo, para um trabalho voluntário, ele tem a questão da fonte de vida. Então, até assim, numa palestra que eu assisti do Cortella e no livro dele, Qual é a Sua Obra?, ele traz esse ponto do trabalho que, culturalmente, né, lá de trás, gerações, né, anteriores, trabalho originou-se da palavra em latim tripalho, que quando você vê, são 3 pauzinhos assim, onde as pessoas eram penduradas e torturadas. Então, culturalmente, conforme as gerações foram passando, a gente trouxe essa carga pesada do trabalho como algo sofrido. Então, assim, até durante essa jornada que eu comentei sobre autoconhecimento e buscar por informações, eu achava que trabalho, se fosse muito prazeroso, não era trabalho. Estava fácil demais. E isso, na verdade, era uma crença que eu tinha criado, porque trabalho pode ser prazeroso sim, com certeza. Se o significado dele é fonte de vida, não faz sentido ele, né, consumir a minha vida. Então, por isso, né, a primeira questão, né, da primeira esfera é o que você ama fazer. Então, é aquela coisa, é fácil responder esse exercício? Não. Não é tão simples, ele exige tempo e exige que você se permita, né, entrar nessa imersão de realmente colocar no papel aquilo que você ama, né? E saindo dessa questão, você vai para a próxima, que eu vou mudar a ordem ali das bolinhas, mas eu vou para a questão do que você sabe fazer bem, que quando a gente pega essa esfera, é o tal famoso talento, né? Então, o que você sabe fazer bem? Eu sei me comunicar, eu sei ensinar, eu sei cantar. Então, putz, você faz bem, tá? O que você poderia associar isso, né, com esse faz bem, com essa questão que você ama fazer? Será que tem algum link que você possa, aqui, olha, tem um ponto de atenção. Pode ser que se eu caminhar para esse sentido, pode ser que eu encontre um Ikigai, alguma coisa nova para mim. E aí, esse talento, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque talento não quer dizer ser o melhor do mundo, mas talento é ser a sua melhor versão a cada dia. Todas as vezes que você fizer aquela atividade, é você ser melhor do que a última vez que você fez. Então, isso é talento, é você ser melhor que você a cada vez que você fizer aquela coisa. Então, e se a gente... Quer falar, Sidney? Eu queria te pedir para você, se você puder compartilhar a tela novamente, você voltar a mandá-la, por favor. Volto. E a gente está com a sala, um bom número de pessoas. Quem chegou depois, boa noite. E quem ainda não é do projeto Escola da Alma, se quiser participar depois do nosso grupo fechado no WhatsApp, é só se manifestar aqui, ok? Já que você está falando do talento, com a mandala aberta, para facilitar e ficar mais visual até. A questão do talento, ela estaria exatamente aonde na mandala, por favor? Na esfera rosa, aquilo que você é bom em fazer. Perfeito. Tá. Muito bem. Nós temos no nosso... Eu queria fazer uma consideração. Nós temos no nosso grupo lá do Escola da Alma, nós temos pessoas das mais diferentes áreas de formação
e, portanto, com competências diferentes e com talentos diferentes. Mas me parece que é consenso que todos nós que estamos lá estamos buscando esse desenvolvimento pessoal, esse crescimento. Para alguns, talvez o seu Ikigai esteja mais claro, para outros nem tanto. De fato, é um desafio sempre encontrar o seu propósito. E nós vivemos numa sociedade que é bastante, como eu posso dizer, ela gera muita distração, né? Então é fácil, de certa forma, nós perdermos um pouco o foco e confundirmos o que nós somos bons em fazer com o que nós gostamos ou amamos. Então, em que medida nós conseguimos exercitar isso para que a gente não perca muito essa trajetória, assim, não perca essa busca, essa clareza da busca de qual seria o propósito. Não sei se eu estou sendo claro, assim. Me dá a sensação, às vezes, que as pessoas se perdem um pouquinho na sua própria busca, porque nós temos muitas informações, muitos estímulos, e como conseguir conciliar a questão do Ikigai no seu dia a dia. Tem uma relação disso com a maturidade, por exemplo? Porque quando eu penso em Ikigai, eu penso muito em longevidade. Então, até que ponto pessoas mais longevas, e se supõe que sejam mais maduras, até que ponto a busca do propósito vai ficando mais clara, mais nítida? Ou você não vê uma relação direta entre uma coisa e outra? Bom, tem uma certa relação, sim. Mas, enquanto você estava falando, me veio à mente aquela questão do envelhecer, né? Da maturidade com a idade e da mente mesmo. Então, essa questão está associada, sim, à longevidade também, até porque esse livro aqui traz isso, né? Depois eu compartilho com vocês, mas o foco dele são 5 passos para encontrar o seu propósito, né, e uma vida mais feliz e você atingir a longevidade. Mas a gente não pode colocar isso como regra, porque está muito associado à questão das pessoas se permitirem também essa caminhada do autoconhecimento. E qual, assim, acho que o importante é a gente diferenciar a questão de objetivo e propósito, né? O propósito está muito relacionado a algo que te traz uma inspiração, que é a realização de um sonho, que é uma ação que faça sentido para você. E o objetivo nem sempre está associado à questão de fazer sentido. Então, o objetivo é você chegar a um ponto, né, num resultado, mas não necessariamente aquilo traz o seu sonho, traz uma inspiração, um sentido. Então, assim, eu vejo que, assim, quando as pessoas se permitem nessa caminhada de autoconhecimento e começam a identificar quais são os seus medos, o seu lado sombra, porque sabemos que não somos perfeitos, e o Ikigai não vem para trazer isso, né? O Ikigai não prega a questão que você descobrindo o seu Ikigai, você vai ter uma vida perfeita. Não, porque a vida, ela é feita de altos e baixos, né? Então, uma analogia, né, muito interessante, que eu acho que fica bem visual, quando a gente vai fazer um exame do coração, né? E a gente vê lá a nossa pulsação. Então, né, fica aqueles risquinhos assim, né, no aparelho. E a gente vê que, hora, né, dá mais alto, mais baixo, então fica assim. Isso é viver. Porque quando você vai fazer um exame desse e tiver uma linha reta, opa, parou de bater meu coração. Com certeza. Então a vida é isso. Tem horas que vamos estar em cima, tem horas que vamos estar embaixo. É acolher quando está embaixo, sentir assim, olha, por que dói? Por que essa emoção está, né, me consumindo, esse sentimento que está me gerando medo, ansiedade? E quando eu estiver em cima, eu estou bem a ponto de poder ajudar quem está ao meu lado. Então, é por isso, assim, que o Ikigai, ele vem para fortalecer nessa questão da vitalidade. Então, assim, vamos dar um exemplo de um Ikigai, né? Que o Ikigai
quando a gente pensa no bombeiro, né? Então você fica pensando assim, poxa, ele vai lá arriscar a própria vida para salvar outra vida, muitas vezes não é remunerado, né, do jeito que deveria, pelo tanto que trabalha, pelo sacrifício que faz, e mesmo assim, ele sai às vezes debaixo de chuva, deixa a sua família em casa e vai em busca, né, daquilo que faz sentido para ele. Então, assim, essa questão que muitas pessoas hoje, às vezes você pode encontrar na sua caminhada e você fala, nossa, essa pessoa vive o Ikigai dela. E quando você chega, às vezes, fala para ela nem sabe o que significa Ikigai. Né? Então, muitas pessoas vivem, mas a grande maioria no mundo, isso tem pesquisas, ainda não vivem. Então, como seria, né, se você vivesse o seu Ikigai? Cada um tem um. E é importante que façam esse exercício, se permitam, porque o Ikigai ele também não pode ser uma fuga. Porque quando a gente tem uma fuga, no sentido assim, eu estou trabalhando num setor, eu não estou feliz, então eu quero encontrar o meu Ikigai para eu encontrar outra coisa. Mas o Ikigai, ele também pode ser encontrado no local que você está, desde que você identifique todas essas esferas e veja se faz sentido naquele emprego ainda. Porque senão, às vezes, pode haver uma confusão na hora de responder, achando que você, por exemplo, hoje trabalha, no meu caso, engenharia, e então eu não posso nunca trabalhar com pessoas, assim, desse lado comportamental, humano, porque eu sou de exatas. E não. Então, assim, quando... né, eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, eu percebi assim que uma forma de eu viver o meu Ikigai era eu inspirar o meu time, era eu mostrar que eles eram importantes ali e todo esse comprometimento. E aí eu pude associar isso com a questão de gostar da engenharia. Então, esse é um ponto muito importante, gente, para vocês terem em mente. Então, assim, às vezes não é uma situação que está ruim, que o Ikigai vai transformar e mostrar uma situação melhor. Primeiro, façam para descobrir, né, esses pontos em você. Vai sair um insight, vai sair algo novo. Tudo bem se gerar um desconforto, você para, né, de fazer o exercício, dá um tempo, volta depois, é um momento seu. Então, assim, se respeite também, porque não é fácil responder essas perguntas, tá? E você também não precisa ter todas as respostas. O que você não pode deixar que aconteça é desistir de encontrá-las. E aí que entra esse ponto, Sidney. Bom, falei mais, me perguntou do negócio da longevidade, mas acabei falando mais. Não, tranquilo, foi legal que você falou, porque você já levantou a bola para a próxima pergunta que eu quero te fazer, que é assim, nós partimos aí de 4 questões, certo? Certo. O que a pessoa ama, o que o mundo precisa, é isso, né? O que ele é bom em fazer e o que pode ser pago para fazer, perfeito? Depois eu só quero comentar um pouquinho mais da esfera do mundo e do pagar, porque eu acho que eu foquei bastante na questão do amar e do que você é bom, que é o caso do talento, né? Ah, você quer finalizar agora, depois eu faço a questão. Pode ser. Acho que daí a gente fecha o exercício da mandala. Tranquilo. Tá? Então, assim, depois de você, né, identificar o seu talento... e um ponto importante, gente, dentro do talento. Às vezes, durante a nossa educação, isso em diversas áreas, né? Então, assim, nas escolas, dentro de religião, com os nossos pais, com as influências, né, dos nossos parceiros, parentes, enfim, que eu chamo dos pes-programadores, nós aprendemos, meio que crescemos com uma questão, né, que virou um padrão, que a gente tem que fazer uma coisa só. Então, assim, eu fiz engenharia, eu vou trabalhar só com engenharia. Isso era uma coisa que eu tinha também, fixa em mim, que quando eu saí, né, e fui empreender, eu também olhava que eu tinha que empreender em uma coisa. Porque se eu fizesse duas, eu não ia focar. Então, na minha mente já estava assim. E aí eu comecei a ver que não, que eu conseguia focar em mais de uma coisa. E aí eu comecei a ver que por me permitir a olhar
as oportunidades, eu comecei a crescer mais. Crescer mais comigo, crescer mais em relação aos meus negócios, porque você acaba conhecendo pessoas, portas que se abrem. E são essas oportunidades e principalmente os desafios que muitas vezes vai fazer que um talento que você nem sabe que tem desperte aí dentro de você. Então, assim, dentro dessa bolinha, né, o que você é bom fazer, coloque o que já vem na mente. Mas se surgir uma oportunidade, aquela que dá um friozinho na barriga, mas você acha que, não, eu dou conta, se permita. Porque são essas oportunidades, esses desafios que vão fazer você a dar um passinho além. E pode ser que você descubra coisas muito legais e te traga ainda mais a sensação de estar perto do seu Ikigai. Bom, passando para outra bolinha, que é aquilo que o mundo precisa, que é a bolinha amarela. Essa bolinha, gente, ela traz a questão da causa, né? Qual é a causa que eu quero abraçar? Mas a causa aqui, eu não quero dizer só relacionado, por exemplo, assim, a ONGs, né? A trabalhos voluntários, aquela coisa altruísta. Não. A causa, assim, o que eu faço hoje, né? Que poderia ajudar o mundo, que hoje eu não estou desempenhando mais, né? Então, tem uma perguntinha que eu gosto, né, de deixar aqui para vocês refletirem, eu sirvo para 3 pontinhos. E aí vocês colocam, eu sirvo para, e coloca todas as coisas que vocês fazem, que vocês são bons em fazer, e que vocês desejam que isso contribua com o mundo. Então, assim, vamos pegar o exemplo de um contador. O contador, ele ajuda diversas empresas, né, pessoas a organizarem, enfim, a organizar a parte das finanças, e ele está contribuindo com o mundo isso. Então, assim, por isso que eu falo que essa questão da causa não está só relacionada à doação, à questão de você ter esse lado altruísta muito forte. Não, é a questão daquilo que você, né, sabe fazer bem, e que se você desempenhasse mais em termos assim de ajudar o mundo, você ia abraçar como uma causa que faria sentido para você. E até uma frase que eu gosto, né, que acho que linka um pouco com a questão do você ama, do você faz bem e do que o mundo precisa, é que quando vocês já ouviram falar com certeza, faça o que ama e você nunca mais vai trabalhar na vida. Mas outro dia eu assisti uma palestra, né, também de um grande coach Ikigai, e o qual eu tive o grande prazer de fazer o meu curso com ele, né, a minha especialização com ele, e ele trouxe essa frase um pouquinho amadurecida. Então, ele colocou dessa forma: faça o que ama, que você vai trabalhar muito mais simplesmente porque você se importa. Então, é exatamente o exemplo do bombeiro, gente. Então, é aquela questão assim, você vai ver sentido naquilo, você vai trabalhar mais e não vai nem perceber, mas aquilo vai te fazer bem, vai ser fonte de vida, vai te trazer vitalidade. Então, assim, trabalhar é bom, né? Trabalhar enobrece a alma. Então, traz essa questão que está dentro, que é muito valorizada pela cultura oriental, que está dentro do Ikigai. Porque quando você conversa com os japoneses, que, né, tem o Ikigai muito presente na vida deles, eles falam que a aposentadoria é algo que eles não entendem, essa palavra. Porque não faz sentido deixar de ser útil. Então, é isso que tem, eles, né, entendem dessa forma. Né? Lógico que eu não estou querendo aqui gerar polêmica nada, mas é o que o livro traz um pouco para a gente dessa questão, que eles acreditam nessa tradução do trabalho como fonte de vida. E uma coisa que eu deixo aqui para vocês pensarem também, os desafios, quando a gente está conectada com isso e entende que trabalho é fonte de vida, os desafios farão sentido nesse caso, porque não será um esforço, só é um esforço quando a gente faz uma coisa que pra gente não faz sentido, tá bom? E a última esfera, que é aquilo que você receberia para fazer, né? Te pagariam para fazer isso? Gente, essa é uma bolinha muito importante, tá? Porque o Ikigai não pode ser confundido com a questão de doação. Então, assim, você ama, eu sou bom,
o mundo precisa, logo não vou cobrar. Não, não faz sentido. Vivemos num mundo hoje onde precisamos ter dinheiro para viver. E somente, né, vivendo bem, conseguimos também ajudar o outro. Então, aquela questão, às vezes, da crença do dinheiro, relacionar assim, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é sujo, enfim, né, sabemos que temos essas crenças, enfim, devido a muitas coisas, mas aqui ele é importante. Então, o seu Ikigai, ele precisa também responder esse ponto. O que te pagariam para fazer? Ou seja, se você quiser fazer a próxima pergunta. Muito bem. Explicadas as 4 esferas, se você explicou bem, foi clara. A questão que eu tinha pensado é assim, partindo de 4 questões, se é possível chegar ao Ikigai, se eu souber responder 2 ou 3. Porque é a questão que eu tentei fazer antes, que eu acabei, acho que não fui claro, que é a questão de distração, porque, convenhamos, é fácil, às vezes, responder uma dimensão dessas aí, uma delas, mas responder talvez uma segunda já é um tanto mais desafiador, uma terceira, responder as 4 talvez seja um desafio bem grande. Então, é possível chegar ao Ikigai com 2 respostas claras ou com 3 respostas claras? Bom, a resposta é não, mas assim... Que desanimador isso. Aquela assim, eu queria dar uma resposta, né, mais assim, acolhedora, mas não no sentido, porque o Ikigai, ele só faz sentido se você tiver esses 4 pilares, porque assim, se você responder 2, que é aquilo que você ama com aquilo que você é bom, você vai estar olhando só para o quadrante paixão. Então, assim, quando você vê essas intersecções, você vê que tem paixão, missão, profissão, vocação, né? Todas elas são importantes. Então, se a gente... algumas pessoas estão aqui por estarem no grupo lá do WhatsApp, viram o exercício da roda da vida, que a gente tem diversas faces, né? A gente tem uma roda e tem diversas faces, né, dentro de uma vida, que é a nossa vida. E, então, assim... é a mesma analogia. Se eu tiver muito bem com a questão pessoal, profissional, espiritualidade, mas as minhas finanças e lazer estão péssimas, eu vou ter um gap e todo o restante vai estar desbalanceado. Então, é a mesma questão aqui do Ikigai. Então, assim, eu não posso só olhar para a minha paixão. Eu tenho que olhar também para a minha missão, para a minha vocação e para a minha profissão. Então, por isso que, se você responder 2, 3, você ainda, e não conseguiu responder a 4, pare, dá um tempo, depois você volta a fazer, tenta detalhar mais, coloca no papel, né? A sugestão que eu dou é, quanto mais vocês rabiscam, né, escreve, mais a criatividade brinca dentro da mente. E é isso que é legal, porque... podem sair coisas que vocês não esperam, né, simplesmente por se permitir aquele momento. Então, né, vocês estão no caminho, mas para descobrir o Ikigai, é preciso responder as 4. E aí, o que você sugere em termos de quem está iniciando nesse processo? Desenhar a mandala num papel A3, por exemplo, tentar responder as 4 questões ali, o que você ama, o que é bom em fazer e tal... tentar responder como tópicos, que recomendação você daria, assim, do tipo, super pragmático, mão na massa? É possível pensar em algumas dicas para quem está iniciando? Sim, sim. Eu super recomendo esse exercício mesmo, da mandala. Inclusive, igual, né, eu falei no início, se vocês colocarem no Google imagens, vocês vão ver diversas, e tem algumas até mais com explicações, assim... que pode ser também um caminho para ajudar como fala, a discutir mais sobre cada esfera, né, a exercitar esse pensamento, e a sugestão, assim, o direcionamento, né, que eu dou para vocês, esse exercício, ele é muito pessoal, né, então, você precisa, primeira coisa, querer fazer, né, estar disposto a fazer. E esse estar disposto e querer é realmente olhar para aquilo, não como mais um exercício, mas algo que você
pode descobrir, que te tragam insights e até questionamentos, né? Então, eu costumo dizer assim para os meus coaches: a melhor pergunta é aquela que... Peraí, não sei responder. Não sei responder ainda. Então, até fazendo uma analogia, Sidney, com o que a gente trabalha, né, com o coaching, a gente fala assim que não temos as respostas certas, mas temos as perguntas certas para fazer você pensar naquilo que faz mais sentido para você. Então, se tem uma pergunta aqui que você ainda não sabe responder, investe nela. É ela que vai trazer para você, né, grandes descobertas. É a mesma analogia dos desafios, das oportunidades, né? Então, assim, não é para ser fácil responder, né? Se for fácil, tenho que dar uma paradinha aí, dar um tempo, voltar depois para pegar, porque talvez eu ainda esteja no nível superficial da questão da resposta racional, né? O Ikigai, ele pega o racional com o emocional, porque a gente está falando aqui de uma coisa que você ama, né? De uma causa que você vai abraçar. Então, não é só o racional que vai estar presente aqui. Então, a minha sugestão para vocês, façam esse exercício, né? Cada pergunta sempre associe com a vida pessoal e a vida profissional, porque a pessoal traz a emoção, a profissional traz a razão. E juntas, vocês, conseguindo olhar essas duas faces, vocês conseguem detalhar mais essa busca pelo Ikigai. E aí, o livro que eu sugiro como primeiro, para vocês entenderem um pouquinho, dá para ver, Sidney? Dá para ver. Como primeiro, né, para entender um pouquinho mais sobre essa filosofia, então aqui fala da questão da vida plena, longa e feliz, né, do povo oriental. Então, algumas pessoas, né, criam uma expectativa desse livro de achar que aqui vai estar escrito como encontrar o propósito. Não. Então, assim, se a sua expectativa é como encontrar o propósito, esse livro não é o mais indicado. Esse livro aqui é para entender um pouquinho mais sobre a filosofia. Esse primeiro passo é se apaixonar pela filosofia para tentar, né, começar essa jornada da busca pelo seu Ikigai. A outra sugestão, né, para quem já sabe um pouquinho mais de Ikigai e quer, né, entender mais sobre o propósito, é um livro que chama Encontre o Seu Porquê. Ele originou desse livro aqui, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Só que o Encontre o Seu Porquê, ele é mais indicado para quem está no começo de Ikigai. Porque esse aqui ele já fala uma coisa mais avançada, talvez as pessoas acabem desistindo um pouquinho por causa da linguagem. E o outro já traz uma questão mais realista, tá? Então, 2 livros, gente. Esse aqui, do Ikigai, a filosofia, do Ken Mochi, e o Encontre o Seu Porquê. Tem um vídeo esse autor que você citou, o segundo, o Simon Sinek, Isso. Tem um vídeo no YouTube que é o Círculo Dourado, The Golden Circle, e está em inglês, mas é possível achar no YouTube a versão legendada. Eu também recomendo, porque ele fala justamente da busca do porquê. E aí, esse vídeo específico, ele fala bastante da questão do mundo do trabalho, do corporativo, mas, enfim, o Círculo Dourado, do Simon Sinek. Sim, eu queria, eu estou aqui monitorando o WhatsApp também, já são 8:45, eu queria primeiro convidar as pessoas que quiserem fazer pergunta a fazerem pelo chat. Acho que a proposta agora é a gente caminhando para essa reta final, aí até as 9h temos esse bate-bola. Então, quem quiser perguntar, que o faça, e eu vou trazendo aqui para a Simone as perguntas. E eu queria já levantar uma pergunta aqui, que é a questão da nossa sociedade muito imediatista. Eu lembro sempre, né? Bom, eu tenho 51, eu lembro sempre que eu sou da época das cartas. Então, você fazia a carta e você ficava esperando eternamente para ver se a pessoa ia responder, você nem sabia se a pessoa tinha recebido a sua carta. Hoje as pessoas ficam tensas quando você não responde o WhatsApp 2 minutos depois. Então nós somos uma sociedade muito imediatista, e aí me dá a sensação que muitas vezes caímos na armadilha de querermos encontrar o propósito assim. Tipo, não, eu vou
preencher a ferramenta lá, seguindo as diretrizes que a Simone passou, e eu vou, com certeza, em 15 minutos, se tudo der certo, eu vou chegar no meu Ikigai. E é evidente que nós estamos falando de algo que não é assim que funciona. Então, queria compartilhar essa minha inquietação com quem nos ouve, que quando nós falamos de propósito, autoconhecimento e buscas semelhantes, tem que largar pelo caminho essa coisa imediatista que nós vivemos enquanto sociedade, porque não é assim que vai rolar. É muito provável que você preencha a ferramenta, mandala, seguindo as diretrizes aqui que a Simone apresentou. É bem possível que você chegue a uma resposta inicial que seja sinalizadora do teu propósito, mas é preciso muita calma nessa hora, porque provavelmente você vai precisar voltar na mandala outras vezes. E queria ouvir sua opinião a respeito, Simone. Sim, tá super coerente, é isso mesmo. Inclusive, até é uma questão que eu sempre volto também, tá, gente? Para analisar essa mandala, o meu exercício, né, quando eu fiz, para ver se ele ainda faz sentido. Porque, assim, foi ótimo você tocar nesse ponto, Sidney, porque me fez lembrar de um ponto importante. O Ikigai, ele também pode mudar, tá? De acordo com as fases da sua vida. Então, hoje faz sentido, né, esse Ikigai que você encontrou. Então, hoje você faz o exercício, daqui a um tempo, né, você descobriu o seu Ikigai e você, durante 5 anos, seguiu com ele. Depois ele já não começa, ele começa a fazer, ou seja, você começa a sentir algumas inquietações. Então, é importante olhar de novo para esse exercício, né? Nós temos que entender que a gente é um ser humano, que a gente recebe influências, né, de diversos lugares, né? Então, notícias, cenários, né? Olha a situação, o cenário que a gente está vivendo. Então, são muitas influências. Então, realmente pode mudar, tá? E não tem problema nenhum. Eu acho que cabe aqui a questão da gente, sabe, a questão de dar um passo atrás, e esse dar um passo atrás não é eu regredir. É a mesma coisa de quem faz alpinismo, né? Que para ele chegar um pouquinho acima, ele tem que voltar um pouquinho abaixo, sabe? E, tipo, isso não quer dizer que ele está regredindo, pelo contrário, para ele crescer, ele precisa, né, dessa volta. Então, é isso que eu quero deixar aqui para vocês, sabe? Para vocês, por exemplo, quando o Sidney fala, se eu responder 2 perguntas ou 3, eu encontrei meu Ikigai? Não, mas você está no caminho, não desista. Né? Então, é esse o ponto, é assim, hoje eu consegui responder essa pergunta, ótimo, é uma vitória, comemore. Né? Porque, assim, somos humanos, então, assim, a gente já se culpa demais por diversas coisas. Isso, assim, se conhecer é um encontro de você com você mesmo. Então, se permita isso. E que bom, né? Porque, assim, imagine que legal a gente, cada um se conhecer e ver, assim, quantas qualidades, quantas potencialidades tem. Né? Então, uma vez eu assisti uma palestra da Luísa Trajano, e me chamou muita atenção, né? O Ikigai dela, né, é empregar o maior número de pessoas. E o que ela faz? Ela faz isso. Então, assim, ela lança coisas, aí você vê, né, que ela está fazendo grupos, e aí ela faz entidades, porque o que rege ela é a questão de empregar o maior número de pessoas. Então, assim, se o seu Ikigai é ensinar pessoas, você pode fazer isso em diversos lugares, né? Não precisa somente ser um professor, você pode ser um líder dentro de uma empresa, você pode ser um parceiro, você pode na sua família também. Então, assim, é a mesma analogia do empreender, gente. O empreender não precisa estar associado somente a um negócio. Empreender é você se ressignificar, fazer algo que traga essa vitalidade, que traga algo novo, né? Então, né, fica essa questão do Ikigai para vocês olharem com muito carinho, né, que é uma ferramenta que tem tanta coisa para falar, gente. Eles fizeram até as 10 leis do Ikigai, que fala muito dessa questão da alimentação, da atividade física, e que traz uma frase, assim, que eu acho que combina muito, harmoniza muito com a escola da alma, que é a questão do corpo ativo, da mente tranquila e a alma presente. Então, o Ikigai traz isso.
Eu estou rindo aqui porque a gente conversou em off, nos preparativos aqui da nossa live, e quando a Simone trouxe essa frase, eu lembrei do Walter Franco, e eu já vou avisar que não é da minha época, ok? Ele é uma geração antes da minha, mas enfim, quem conhece Walter Franco, e uma das composições dele tinha uma frase que era muito semelhante a essa: o importante é manter a espinha ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. E eu lembro sempre dessa frase da música do Walter Franco. Acho até que a letra não é dele, mas enfim, a música ficou famosa com ele cantando. E acho que esse é um desafio que nós todos vivemos: manter a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo. Ou, como você falou, Simone, repete, por favor. O corpo ativo, a mente tranquila e a alma presente. Isso. E falando em alma, lembrar mais uma vez o pessoal que está conosco aí nos assistindo, que ainda não conhece o projeto da Escola da Alma, fica sempre o convite para que você participe. Nós temos um grupo fechado no WhatsApp, no qual nós geramos conteúdos, fomentamos troca de ideias e de experiências. Esse grupo tem sempre um webinar fechado por mês, na terceira semana do mês, que por sinal é a semana que vem. Então, se você está nos assistindo e ainda não está no projeto Escola da Alma e quiser participar, basta mandar para nós uma mensagem ou um WhatsApp. Pode ser aqui no chat, por exemplo, você se manifesta. Os participantes, e vários deles estão conosco aqui, os participantes podem sempre convidar pessoas das suas redes, e tem acontecido, tem sido bem legal esse movimento, né, Simone, de novos ingressantes sendo convidados pelos próprios participantes. Então, queria reforçar o convite, mais uma vez reforçar aqui que as perguntas estão abertas, não sejam tímidos, ok? Se você tiver perguntas sobre propósito, Ikigai ou qualquer tema afim, aproveite. Eu estou aqui, um olho no chat, o outro no WhatsApp. Simone, assim, você até já comentou, enquanto não vem pergunta lá do grupo, de quem está conosco aqui na sala, eu vou te fazer uma questão. Você até já comentou, mas eu queria lapidar um pouquinho a questão da vida plena. Porque às vezes parece que se eu encontrar meu Ikigai, eu vou ser eternamente feliz, comercial de margarina, essa coisa toda, parece que a vida ficou perfeitinha. E, enfim, eu queria ouvir o seu ponto de vista a respeito. Bom, nesse livro da filosofia, ele traz essa questão da vida plena, mas a gente tem que... O primeiro ponto, né? O que é uma vida plena para você? Porque acho que é muito a questão, primeiro, do conceito que eu tenho sobre vida plena. E a questão também da vida perfeita. Então, assim, perfeita, né? Sabemos que somos humanos, não somos perfeitos. Então, já até uma incoerência nessa questão se eu defender que eu vou ter, né, uma vida perfeita se eu descobrir o meu Ikigai. Então, assim, o Ikigai, ele acaba sendo uma força motriz, né, tipo, uma vitalidade que te ajuda a olhar para esses desafios, né, e até os percalços que você vai encontrar, porque se você está vivo, você está exposto a isso, né, desses altos e baixos. Então, essa questão do Ikigai está muito mais relacionado que você vai ter uma força interior, uma motivação, um porquê e um porquê, né, você faz o que faz, independente se vierem desafios, se vierem críticas, se vierem, enfim, né, se vier, vamos dizer assim, coisas horríveis, né, você não vai olhar mais para esse lado tão negativo, né, você tende a olhar, né, para o lado como desafiador, né, porque você entende que você está no caminho, então isso faz parte, né, porque você está vivendo. Então, assim, primeiro ponto, vida plena, o que significa para você? Né? Se vida plena é fazer algo que faz sentido, e o Ikigai é isso. É você viver algo que faz sentido. Vida perfeita, acho que é uma incoerência a gente dizer, né? Então, eu gosto mais de usar a vida plena, desde que você entenda que está associado a fazer sentido. Muito bem, muito bem. Obrigado pela resposta.
Acho que esse conceito de vida plena tem muito a ver com o que nós chamamos de essência, de alma, para usar até o nome do nosso próprio projeto, né? E em um dos webinários, pelo menos em um, nós falamos sobre isso, até porque surgiu a pergunta, se não me falha a memória, da questão da alma, o que seria a alma, então, entendendo-a como essa essência, e ela brilha quando se tem a tal da vida plena, quer dizer, é até difícil explicar isso do ponto da perspectiva mais racional, né? Enfim, eu gosto muito de usar como referência a psicologia transpessoal, foi a minha base conceitual na formação do coaching, enquanto coach, e a psicologia trans vai falar de experiências que são quase transcendentais, né? Ela estuda isso também. E aí são esses momentos de pico de satisfação, de sensação plena de realização, isso para mim é a busca pela tal da vida plena. Quais são esses momentos em que a gente olha e fala, putz, ali parece que o tempo parou e eu guardo aquela experiência pro resto da vida, assim, né? Posso viver 100 anos, eu não vou esquecer aquele momento em que eu vivi aquela intensidade, aquela inteireza. Parece que o mundo naquele momento era perfeito. No meu caso, por exemplo, foi quando eu peguei meu filho pela primeira vez no colo, ainda na sala do parto. Então, não há explicação. Ali era a vida plena. Ali tudo fazia sentido. Então, a busca por esses momentos que me alimentam, por exemplo, num projeto como Escola da Alma, e nós estamos chegando ao final aqui, já são quase 9 horas. A proposta é nós fazermos 1 hora de live, né, Simone? Eu queria te perguntar aí sobre considerações finais, o que você gostaria de trazer para o pessoal, para nós irmos já para os finalmente da nossa live. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente fica à vontade aqui nos comentários, né? O Maurício colocou aqui, mais de uma pessoa pode ter o mesmo Ikigai? Sim, pode, né? E até porque, assim, às vezes, quando a gente olha, assim, para o Ikigai de um professor, quando descobre que o Ikigai, por exemplo, eu quero lecionar, né? Então, tá muito, as bolinhas são similares, e aí, nesse Ikigai, né, tem tanto o perfil do professor, quanto um coordenador, o diretor voltado à questão social, porque você vê que as competências são parecidas. Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim, Maurício, mas é lógico que tudo é questão do olhar também, né? Porque o Ikigai pode ser o mesmo, mas as pessoas são diferentes, então o olhar também vai ser diferente, porque cada um vai ter um ponto de vista. Tá? Se a gente partir do conceito de ponto de vista, é a vista a partir de um ponto, né? Então essa questão, sim, que o Ikigai, ele, né, pode ser mais de uma pessoa ter o mesmo, mas as visões serão diferentes. Simone, tem uma pergunta ali que você precisa responder, senão você vai dormir no sofá hoje. Afinal de contas, ela veio do maridão, né? Seu Ikigai pode mudar ao longo do tempo da vida? Sim, pode mudar. Pode mudar de acordo com as fases da vida, né? Então, isso tem, né, influências em relação se o profissional mudou. Então, assim, você às vezes está numa área que é só técnica e você não lida com pessoas. E aí você vai para uma área que você lida com pessoas. Então, assim, quando você estava ali, né, supondo que você fez e descobriu que o seu Ikigai estava relacionado muito com o que você estava desempenhando, né? Porque você amava fazer, você sabia fazer bem, você estava ganhando por isso, né? E estava ajudando o mundo. Mas aí você descobriu que estar com pessoas mexeu com o outro lado. E aí você refez o seu Ikigai e você descobriu que, tipo, né, aquela pessoa que estava ali trabalhando com, né, com um time poderia também ser um professor, e isso ia te dar muito, muito sentido à vida, né? Então, sim, pode mudar ao longo da vida. Muito bem. Obrigado pelas respostas, Maurício, Diego. Se mais alguém tiver pergunta. Estou falando em resposta, pensei uma coisa, falei outra. Obrigado pelas perguntas, Maurício, Diego. Se mais alguém tiver pergunta, faça também, não fiquem tímidos. Simone, eu tinha te questionado sobre considerações finais. Bom, o que eu quero deixar para vocês é a questão do exercício da mandala.
façam, né, se permitam. É muito interessante fazer isso, né? Não, e olhem, não como um exercício, tá? Mas é como se fosse um espelho. Vocês estão olhando para um espelho. E o que vocês veem, né? Coloque nesse espelho que vocês veem. Então, é muito importante. Comece essa jornada. Eu tenho certeza, assim, que vocês vão se surpreender, tá? Eu não estou dizendo que será fácil, mas eu acredito muito que será libertador, porque vocês vão conhecer um pouquinho mais de vocês. E eu deixei as 2 indicações do livro, e uma frase que eu quero encerrar, que eu gosto bastante, acho que ela é bem pertinente, né, para a gente encerrar, fake it until make it, que significa faça até aquilo se tornar um hábito. Então, assim, isso é um termo que os americanos usam, principalmente na área de negócios, mas aquela coisa, sabe a síndrome do impostor? Que a gente, vou deixar para depois, né? É comigo? Sou eu? Ah, então depois eu faço. Não. Né? Então, assim, se ainda não está perfeito, não precisa estar, já comece por esse pressuposto, né? Sabemos que não vamos atingir a perfeição, e tudo bem, mas a gente tem que continuar a caminhada, porque seremos melhores a cada dia. A grande questão que eu quero deixar para vocês, né? Se vocês saírem daqui com isso, falar assim, eu quero ser melhor a cada dia. Então, assim, não, aquela questão de você não dê o seu possível apenas, dê o seu melhor. O seu possível te limita às coisas racionais que você já fez, porque você sabe que é possível. O seu melhor te faz explorar outras possibilidades, porque daí você começa a se questionar quem pode te ajudar. Então, essa frase, né, de você fazer até aquilo se tornar um hábito, é justamente para te dar esse voto de confiança. Quem começa, não começa já perfeito, não começa acertando de cara. Começa, igual a gente começou aqui, né, Cid? Nossa primeira live no YouTube. A gente já estava falando, já estava online, tinha pessoas vendo a gente aqui conversando, eu nem sabia que estava ao vivo. E tudo bem, né, gente? É a primeira, né, que a gente está fazendo e nas próximas a gente vai melhorar. Mas a gente tem que começar, tá? Então, essa é a minha consideração para vocês. Comecem. Muito bem. Muito bem, uma ótima consideração, uma ótima dica. Nós estávamos um pouco ansiosos, porque nunca tínhamos usado essa ferramenta que nós estamos usando aqui, que é nem sei como é que chama isso, é uma extensão do YouTube, para que a gente pudesse fazer a transmissão em 2. Descobrimos isso ontem, então eu nem consigo ver aqui, porque eu estou com a tela da ferramenta aberta, eu nem consigo ver o nome de todos que estão na sala. Tem gente mandando WhatsApp, que eu sei que está nos assistindo, mas que não aparece um nome para mim. Então, agradecer pelo menos quem mandou a mensagem aqui, a Mércia, a Nancy, além de todos vocês que aparecem para mim os nomes, Eliana, Diego, Maurício, a Patrícia Barros, a Michele, a Evelise, a Rose, a Celina Camon, isso mesmo, Alexia, Luciano Costa, Daniel Rodia, Maurício, eu comentei, e, enfim, são todos esses que aparecem para mim aqui. Vários de vocês já estão no Projeto Escola da Alma, no grupo fechado. Quem não está, mais uma vez, reforço o convite. Se quiser participar, seja bem-vindo, será bem-vindo. Basta nos mandar uma mensagem dizendo eu quero participar do Escola da Alma. Sim, para mim foi um prazer, aprendi muito sobre Ikigai hoje à noite. Tenho o desafio de finalizar a minha mandala. Estou com a minha lição de casa pendente, eu confesso. Preciso finalizar a minha e vai ser muito bom poder continuar compartilhando com todo mundo. Para quem é do grupo, não esqueçam, na próxima quarta-feira, semana que vem, nós temos o nosso webinar fechado, a nossa roda de conversa. E enfim, já essa semana teremos conteúdos novos no grupo. Da minha parte, eu vou encerrando aqui, se deixo contigo as palavras finais. Bom, também quero agradecer, dizer que foi um prazer enorme, estou muito feliz de ter falado sobre Ikigai, um pouquinho que eu sei, que eu aprendi, né, de poder ajudar o mundo. Então, essa é uma das esferas minhas lá, do que eu posso ajudar o mundo, falando aqui para vocês
do que eu estou aprendendo, do que faz sentido, porque eu acredito tanto nessa filosofia e nessa metodologia Ikigai. E dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né, nessa noite, e fica o convite aí para vocês continuarem com a gente no grupo de WhatsApp. Beijo grande para todo mundo. Beijos, boa noite. Boa noite, gente.